querida, muito bom dia, tudo bem? Estamos iniciando mais um mês e que privilégio, não é? Porque isso significa que estamos com vida e a vida é um dom, um presente que Deus nos concede. E como é importante cuidar dessa vida, como é importante a gente ter saúde, é ou não é? Hoje a nossa história está falando sobre alguém que estava carecendo de um milagre porque a sua saúde não estava boa. Era o marido da Jane Moody que escreveu para a gente aqui e vem relatando essa experiência. A experiência inclusive de um milagre e de como um milagre acontece no tempo de Deus. Era um fim de tarde e a nossa amiga Jane estava ali observando a agitação de enfermeiras e visitantes indo e vindo ali no hospital. Ela, a Jane, estava sentada numa sala, na sala da unidade de terapia intensiva, a UTI, onde apenas tinha a luz do entardecer que passava pelas janelas e ela conseguia ver algumas sombras. Ela via ali o corpo do marido que estava imóvel, num coma induzido. Os monitores que estavam ligados ao corpo dele mostravam números que indicavam que a condição dele ainda era muito instável. Ele não havia melhorado. O marido dela havia já ficado por alguns dias assim num quase coma, enquanto os médicos, os enfermeiros estavam trabalhando, esperando que houvesse uma reação. E havia muitas pessoas que estavam orando por ele. O nome desse homem era Tim. E o Tim passava por uma série de complicações devido à leucemia a que ele tinha sido cometido. E a condição dele ia de mal a pior. O Tim havia feito 17 frascos de quimioterapia e haviam deixado ele sem pelos, reduzido o peso dele de uma forma incrível, porque antes ele pesava 108 quilos e agora ele estava numa estrutura muito frágil. Cada visita que a Jane fazia naquele hospital, ela chegava lá com uma expectativa assim, de repente, será que Deus vai permitir que ele fique bem? As orações dela não cessavam. Mas as orações dela diziam o seguinte: Senhor, se houver algo mais que meu marido possa fazer por ti, então, por favor, poupe a vida dele. Um dia o celular tocou e interrompeu aquele momento de solidão dela. Era o pastor Bell. E isso aconteceu enquanto ela estava lá no hospital. E ali, naquele momento, ele disse o seguinte: Jane, nós estamos aqui num culto de oração de quarta-feira à noite. E eu fui informado que a situação do Tim não tem mudado. Então eu quero garantir para você que nós vamos estar fazendo um período especial de oração por ele, a partir de agora. Poucos minutos depois daquela ligação, os números dos monitores começaram a disparar, um para cima e outro para baixo. E os dois pararam simultaneamente. Ou seja, a leitura agora que aqueles números apresentavam diziam que a condição do Tim havia se estabilizado e ele havia voltado ao normal, gente. E isso aconteceu, sabe quando? Há 10 anos atrás. E Tim diz que ele não se lembra dessa parte da sua vida, das coisas que ali ele viveu, exceto pelo relatório que os médicos e as pessoas contavam para ele. Deus optou por abençoar e prolongar os dias do marido da Jane, para que ele pudesse ser um testemunho da bondade e da grandeza de Deus. Eu não sei qual é a sua realidade, mas tenhamos certeza de que Deus sempre sabe o que é melhor para nós. Façamos o melhor para cuidar de nossa saúde e nos entreguemos nas mãos de Deus. E caso haja alguém doente, oremos, intercedamos, porque muito pode a oração. E se for para a salvação dessa pessoa, podemos ter certeza de que Deus sim vai operar um milagre. Deus abençoe você e até amanhã.